Olá, eu sou Bê e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Dessa vez com mais um fazendo bullet journal, por assim dizer. Oi, gente, então, diferente do outro vídeo, esse aqui a minha ideia é ficar falando o vídeo inteiro, enquanto no outro eu só falei algumas partes muito específicas, né? Não sei se eu vou ter o que falar durante 15 minutos de vídeo aí, e talvez às vezes tenha um pássaro gritando atrás, mas eu não tenho culpa se meu filho ele é falante, ele gosta de conversar. E aí ele ouve eu conversando, ele quer conversar também. E aí eu não posso fazer nada, além de falar. Perdão. Enfim, como eu tinha mostrado lá no outro vídeo, né? O mês de janeiro ficou com a temática de tarô, de cartas de tarô. Que é uma coisa que eu gosto, que eu tô aprendendo a mexer ainda, né? A ler e tudo mais. Mas eu tentei então trazer, tipo, tudo isso, essa vibezinha assim de tarô, dessas coisinhas, aqui pro bullet. Mas a verdade, eu tenho que admitir, eu não gostei 100% de como isso aqui ficou no final. Mas é a vida. Mas ao mesmo tempo eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei. É bem difícil de explicar, porque realmente algumas partes eu fiquei tipo meio. Acho que eu poderia ter feito melhor, acho que eu poderia ter planejado mais. Enquanto outras partes eu falei, até que ficou legalzinho, né? Acho que dá pra provar aí. E tudo mais. Eu usei bastante preto e um pouco de azul e branco também nessa temática, mas eu realmente usei muito preto, muito preto, mais até do que talvez eu estava esperando usar. Mas enfim, então eu fiz a página inicial, eu fiz o calendáriozinho, eu fiz o habit track e o mood track. Nada demais, além disso. Inclusive, galera, uma coisa meio aleatória, tá? Que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu só tenho o bullet do ano passado. Apesar do ano passado não ter sido o único ano que eu fiz um bullet journal. Porque, na verdade, eu fui testando ao longo dos anos, tipo, vários jeitos diferentes de fazer as coisas. E eu ainda tô testando melhor e, tipo, entendendo o que funciona pra mim, o que não funciona pra mim. Porque nos outros anos eu confesso que, tipo, eu não fiz coisas tão boas assim. Mas aconteceu que eu, num surto, sim, nos dias que eu não tava muito bem, eu tava meio ruim na cabeça e tudo mais, eu simplesmente peguei todos os meus bullet journals antigos e joguei no lixo. E, obviamente, 2 dias depois, eu me arrependi de ter feito isso. Mas eu tinha jogado direto na caçamba, então, tipo, eu não tinha como recuperar isso. E eu quase fiz isso em outro momento, com outras lembrancinhas que eu tenho da minha infância. Mas na época eu tava conversando com o Lucas e tal, e ele falou, mãe, não faz isso, que não sei o que, lá. E ele me impediu de fazer isso. E depois eu fiquei, tipo, muito agradecida, porque eu falei, nossa, por que eu ia jogar isso fora? Não tinha pra que jogar isso fora. Só que dessa vez, com os bullets, eu acabei não dando pra ele a oportunidade de ele me pedir. E aí eu fiz isso muito no automático, assim, sabe? Era um dia que eu não tava muito bem e tal, e aí, tipo, eu não tava realmente pensando nas decisões que eu tava tomando, sabe? Então eu só peguei e joguei no lixo. Então eu só tenho o bullet do ano passado e agora o desse ano que eu tô fazendo ainda, né? Então, o que eu tenho a dizer é não tome decisões de cabeça quente, entendeu? Não tome decisões impulsivas, sem pensar muito, porque às vezes você pode arrepender. Mesmo que essa decisão seja jogar alguma coisa fora. O pássaro está altamente cantante nesse exato momento, então vocês vão ter o meu filho falando aí com vocês. Tá muito fofoqueiro. Ele é fofoqueiro. E reclamou também. Mas enfim. Esses últimos anos, como eu falei, eu fui testando muitas coisas. E eu mudei muitas coisas também nos meus bullets. Eu fui tirando que pra mim não fazia sentido ter nesse bullet geral. Porque ele acaba sendo uma coisa muito mais criativa pra mim. Então eu tirei o controle de livros dele. Eu tenho um journal só pros livros. Então nele eu só coloco tipo. Ali tal livro, e só coloco isso. Eu tirei também meu controle de mídias, né? De filmes, séries, coisas assim que eu assisto. Eu resolvi tirar também. E uma coisa que eu decidi que esse ano eu vou tirar também é a minha questão de coisas de estudo, coisas da faculdade. Eu vou tentar fazer um journal só pra isso. Eu ainda tô estudando como que eu vou fazer isso, como que vai ser, eu não tenho certeza. Mas eu decidi tirar, porque não funciona muito bem pra mim deixar nesse journal específico que eu tô fazendo com vocês, porque
acabou que esse journal, ele é muito mais por uma coisa criativa, sabe? É muito mais pra eu ter ali um negócio que eu possa gastar a criatividade durante os dias, em algum momento da semana, em algum momento do mês. E anotar umas coisas muito mais aleatórias do que realmente organizar a minha vida de fato, sabe? Tipo, ele é muito mais. Ah, deixa eu jogar umas coisas aqui, do que realmente, tipo, deixa eu organizar umas coisas aqui. Por isso eu resolvi tirar algumas coisas, porque misturar essas duas coisas, sabe? Coisas que eu realmente preciso ter organizadas com essa coisa toda de criatividade e tal, não tava dando muito certo. Então eu resolvi tirar. Eu vou fazer um caderno específico só para minhas coisas de estudo, que eu não sei exatamente como que vai ser ainda. Tô estudando exatamente, vendo alguns vídeos, vendo como que outras pessoas fazem, tentando pensar bonitinho. Tô esperando, tipo, algumas coisas da minha faculdade saírem também. E aí eu vou ter isso em outro lugar, bonitinho, bem feitinho. E é isso. Apesar disso, eu decidi ainda fazer um habit tracker. Embora eu tenha que admitir que nos últimos anos, né, no último ano principalmente, eu fui muito ruim em atualizar esse habit tracker. Mas eu confio que dessa vez dá. Enfim, eu preciso de uma coisa pra marcar, principalmente sobre os meus remédios, que vai ser um dos hábitos que eu vou estar controlando no bullet. Mas também um hábito que eu controlo de outras formas, porque eu preciso ter uma coisa muito visível pra lembrar de tomar os meus remédios. E então, tipo, além do bullet, eu vou ter calendáriozinhos, outras coisas que eu olhe mais melhor, sabe? Que eu realmente seja assim, aleatoriamente no meu quarto, vire o rosto e olhe. Mas ainda assim, tipo, eu quero ter essas coisinhas no bullet, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto de ter. Inclusive, a minha mão doeu muito fazendo essa parte, galera, porque eu seguro as coisas meio errado e coloco muita força na minha mão quando eu tô escrevendo, fazendo coisas assim. Então, quando eu fui fazer essa parte do habit tracker, minha mão doeu muito. Tanto é que eu cortei algumas paradas, mas eu parei várias vezes de fazer porque a minha mão tava doendo e porque eu tava colocando muita força no meu punho. É uma coisa que eu preciso aprender a controlar, inclusive. Parar de colocar tanta força no meu punho. Mas enfim, talvez eu fale muito, mas enfim aqui. Então, os hábitos que eu decidi colocar aqui no bullet foram, tipo, meus remédios mesmo, né? O controle do estar tomando os meus remédios direitos. O hábito de escrever, de ler, de fazer exercício físico, caminhada e de dançar. Como eu vou fazer um caderninho só pra estudos, eu não sei se, tipo, no mês que vem, quando as minhas aulas começarem, eu vou colocar o hábito de estudar nele também, nesse bullet, ou se eu vou deixar só no caderninho de estudos mesmo. Muito provavelmente eu vou deixar só no caderninho de estudos mesmo, porque inclusive, galera, uma coisa que eu esqueci de falar é desculpa pelo ângulo de novo. Eu tô aprendendo a melhorar o ângulo, a ter um ângulo bom pra gravar pra vocês. Mas não só isso, como dessa vez quando eu fui gravar, eu tinha esquecido completamente como o tripé funcionava. Então, eu demorei muito pra conseguir ajustar o tripé. Eu fiquei várias vezes durante a gravação mudando o tripé de lugar e tentando mexer nele, porque eu esqueci. Eu simplesmente esqueci. É a segunda vez que eu uso o tripé e eu esqueci como que funcionava, eu não tava conseguindo entender. E aí foi um pouco complicado. Mas eu não vou dizer que deu tudo certo, porque não deu. Mas eu vou aprender a usar o tripé direito. E aí vai dar tudo certo. Em algum momento vai dar. Eu espero, pelo menos. Mas enfim, aí outra coisa que eu preciso avisar é que não vai ter eu fazendo as coisas da semana, porque eu acabei decidindo não gravar. Mas eu tô pensando ainda se eu vou gravar ou não. Ou se eu vou fazer, tipo, coisinhas pequenas pra cada semana e tal. Então, é uma coisa que eu ainda tô decidindo, por assim dizer. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer. Mas por enquanto, tipo, tá sem essa parte da semana. Eu só realmente fiz a página principal, meu controle de hábitos e o meu controle de humor. Ano passado, tipo, eu fiz o controle no início do ano. Então eu tinha, tipo, meu One Pixels, né? Foi assim que eu fiz. Devo dizer que deu muito errado. Eu não fiquei atualizando as coisas. Eu vou mostrar no vídeo. Tô falando isso um pouco cedo, na verdade. Mas eu vou mostrar no vídeo. Eventualmente eu pego meu bullet e mostro pra vocês. O do ano passado, no caso, né? Mas também vou tentar fazer esse mês, tipo, no meio, né? Tipo,
nos meses certinho, eu vou ver se vai funcionar. E eu tô tentando entender. Se não, eu provavelmente vou desistir completamente de fazer essa coisa de ficar controlando o meu humor durante o mês ou durante o ano. Enfim, mas eu não quero desistir ainda, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, na verdade, só não sou muito boa em manter. Não sei se eu vou botar essa parte, mas eu gravo pelo celular, né? Aí, eu tô gravando e tá aparecendo as notificações da tela. Eu acho que o Lucas tá ouvindo a Batalha do Apocalipse. Ele tá comentando as coisas comigo. E aí, tá chegando as notificações, eu fico olhando assim às vezes. Eu não tô lendo realmente, porque como eu tô gravando eu não consigo abrir a notificação e tudo mais, também pra não parar a gravação do nada, né? Enfim, galera, sim, eu parei de falar do nada porque eu lembrei que tinha essa parte. Tô falando no vídeo. E eu quis manter essa parte que eu achei engraçado, que eu tô gravando, aí eu começo a falar com vocês na gravação. E durante essa gravação eu fiquei várias vezes falando comigo mesmo, pra lembrar, tipo, coisas que eu precisava falar na hora depois. Mas enfim, como eu tava falando, eu não sou muito boa em manter, em ficar atualizando, né, o meu track de humor. E só que eu sinto que seria uma coisa realmente muito legal de se ter e muito útil. E eu tô tentando, tá? Eu estou tentando. Mas não sei se está me dando muito certo. Claramente não deu certo no fazer tudo junto. Vamos ver se dá certo fazer tipo no mês, porque aí toda vez que eu for atualizar a minha semana, eu posso ir lá e atualizar o meu mood também. Então eu decidi pegar algumas cartas de tarô pra usar símbolozinhos que representem elas como a minha legenda de mood, sabe? Como eu ia colocar o meu mood. Foi de acordo com os significados das cartas? Não. Eu até acredito que não foi. Foi puramente na base do tipo o que eu quis escolher, assim, tá? Eu falei, eu quero essas cartas aqui. A ordem também foi, eu quero essa ordem aqui, vai ser isso. Eu não realmente tomei nenhuma decisão baseada no significado das cartas, de fato. E aí eu decidi manter aí no vídeo, eu escolhendo as cartas. Essas cartas de tarô são as minhas mesmo, é o meu deck, eu tenho um deck completo, não só com os 2 arcanos principais, mas também com as outras cartas, com os arcanos menores. Porém, eu decidi usar só arcanos maiores. E, na verdade, eu acabei desistindo de 3 cartas durante o processo, que foi Imperatriz, Imperador e Amantes. Eu tinha essas 3 cartas no negócio, mas eu decidi não usar elas. E descartei. E aí as cartas que eu usei foram a Torre, o Enforcado, a Morte, o Ermitão, Eremita, eu nunca lembro o nome dessa carta em português, o Mago, Estrela, Lua e Sol. São as cartas que eu decidi. E essa é a ordem que eu coloquei do menor pro maior, sabe? Tipo, do pior humor do dia até pro melhor humor do dia. Então a Torre é o meu... Porque o meu dia foi péssimo, horrível, horroroso. Enquanto o Sol é tipo, caramba, o meu dia foi completamente maravilhoso. Meu Deus do céu, eu quero guardar isso pra sempre, sabe? De novo, baseado em absolutamente nada além do eu quis. Do, decidi que vai ser assim. Foi só isso mesmo. O pássaro cantando. Às vezes eu paro porque eu fico ouvindo cantar. É muito bonitinho, meu filho, tá? Enfim, E eu não vou admitir que eu tava pensando nessa ideia de colocar literalmente desenhos. Eu tava pensando, nossa, mas será que não vai ser meio complicado isso? Mas a gente já tá em janeiro, né? Já se passou alguns dias. E por enquanto tá sendo muito divertido de usar. Esse mood track tá sendo bem legal, tipo... olhar os desenhos e desenhar eles pequenininhos nas cartas pra falar, tipo, não, tá, esse é o meu humor do dia, que foi assim, assim, assado, então eu vou colocar essa aqui e aí tentar decidir mais ou menos, eu vou colocar esse aqui, não, vou colocar aquele outro ali. E eu também acho que tá ficando muito bonitinhas as coisas, muito bonitinhas. Mas enfim, gente, foi esse vídeo aqui só mostrando no final como é que ficou. Como eu falei, não ficou 100%, teve coisas que eu gostei, teve coisas que não, acho que eu poderia ter feito melhor.
Mas foi divertido fazer. Nesse dia tava chovendo, então foi até bem agradável. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!